Amém. Você que está no YouTube, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus. Pude visualizar ali o seu Sebastião, o Rômulo, Rogiane, presbítero Serginho e demais irmãos que entraram, que eu não citei o nome, não foi por maldade, porque no tempo que eu acessei ali, esses estavam online. Amém? Eu sempre falo, irmãos, que a máscara, ela protege o nosso rosto, mas ela não nos impede de dar uma paz ao Senhor, nem que seja de longe. E eu quero te convidar a fazer isso nessa hora. Você vai olhar para um lado, para o outro, para trás, e vai falar assim: a paz do Senhor Jesus. Faz aí um exercício. Esse novo normal não é para nós. O nosso Deus é um Deus que se revela e não que se esconde. Sim ou não? Então, prepara o seu coração nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem algo para trazer para a sua vida, para a sua história. E eu fui o primeiro a ser impactado com essa palavra, quando o Espírito Santo de Deus a revelou. Cassim, você pode ficar na liberdade aí de colocar o fundo. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias 29, verso 12. Você pode ficar de pé, se você puder, eu vou te agradecer. Em reverência à palavra de Deus. Se quiserem também ligar as luzes para ficar mais fácil. Eu, depois que eu completei 40, as letras diminuíram. Não foi minha visão que ficou ruim. Então, estou tendo que fazer um esforço maior. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso de número 12. Eu quero pedir que mais nada tire a sua atenção neste momento. Diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os... Feche os seus olhos. Senhor Jesus, à luz da tua palavra, revela verdades eternas aqui nessa noite. Tem pessoas que chegaram aqui, ó Deus, desanimadas. Eu ouvi ali na porta. Estão frias. As circunstâncias têm, ó Deus, feito isso. Mas é o Senhor que traz ânimo novo. É a sua palavra que nos dá encorajamento. E é à luz dela que eu quero ministrar nessa noite. Eu não tenho nada para oferecer, Senhor. Eu vim para cá de mãos vazias, com vontade, com sede, com fome de ouvir o Senhor. Muito obrigado em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, permaneça com a sua Bíblia na mão. Nós vamos passear na palavra de Deus. Olha aqui para mim. A gente cristão, crentes, tementes a Jesus, conhecedores de Deus, nós temos algumas inquietações. E eu acredito que uma dessas inquietações que eu tenho, você também a possua. A inquietação que eu tenho é a seguinte: se Deus sabe de todas as coisas, se Ele é onisciente, por que eu preciso orar? Ele sabe de tudo. Ele já conhece o meu deitar e o meu levantar. Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, para você ver isso aí. Salmo de número 139. Salmo de número 139. Esse salmo, ele alimenta a inquietação da gente. Diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando sento e quando me levanto. E de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Verso 4. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente o que eu vou falar, Senhor. Tu me cercas por trás e por frente e põe
a tua mão sobre mim. Agora olha só o verso 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. O salmista aqui, ele, usando as palavras do pastor Wilson, ele está declarando que aquilo que Deus sabe, aquilo que Deus conhece, aquilo que Deus tem na mão dele, é maravilhoso demais para que um mortal, um limitado, um finito, consiga entender as grandezas de Deus. Então de vez em quando bate as inquietações na gente. Para que eu vou orar? Para que eu vou orar sendo que está tudo determinado, se é assim mesmo? Então nessa noite, o tema dessa mensagem é o que a oração pode fazer. Repita comigo assim: o que a oração pode fazer. Por que Deus quer que nós oramos? Mesmo sabendo de tudo, mesmo conhecendo o nosso coração, mesmo sabendo a palavra que eu vou falar, antes mesmo que ela chegue à minha boca. A forma de Deus se relacionar conosco é através da oração. Se Deus, sabendo da nossa necessidade, colocasse tudo de mão beijada, nenhum de nós, eu não estou te acusando não, eu estou sendo sincero, iríamos ter relacionamento com Ele. Porque nós somos assim. É muita coisa que cerca a gente, é muita atividade, é muito entretenimento, é muitas situações. Então Deus de vez em quando, Ele faz a gente caminhar no deserto, Ele leva a gente para uma situação, para que a gente possa nos antenar e falar assim: eia, daqui para frente eu não posso ir, eu preciso da ajuda dEle. Então a gente começa a conversar com Ele, a gente começa a se relacionar. Então a oração é o caminho, é o meio que Deus criou, Ele nos deu, é a ponte para que eu e você possa relacionar com Ele. E o tema é o que a oração pode fazer. A primeira coisa que eu quero que você aprenda nessa noite, que você entenda, ou se você já sabe, você relembre, é que a oração, ela pode mudar um destino. Repita comigo assim: a oração pode mudar um destino. Pega a sua Bíblia, fazendo um favor, e vai comigo no primeiro livro das Crônicas. É forte, irmãos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4. O que a oração pode fazer? A primeira coisa nessa noite, a oração, ela pode mudar o destino, ela pode mudar a história, ela pode mudar o fim. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10. Vou te dar mais 10 segundos. Se você não achar, você vai no índice. Achou? Glória a Deus. Jabes, ou Jabes, eu vou chamar ele de Jabes. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. O camarada era o top. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores eu dei à luz. Então o nome que Jabes recebeu foi a manifestação, foi o que a mãe dele externou em relação ao seu nascimento. Ele trouxe tantas dores para ela, que o nome Jabes significa sofrimento, aquele que traz dor. Agora olha o verso de número 10. Jabes, ele fez o quê? Fala comigo assim: orou. Orou. Jabes orou ao Deus de Israel. Olha a oração dele: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Orar para ficar rico não é pecado, irmãos. Pecado é ter o seu coração na riqueza e não no Senhor. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. O nome dele é aquele que traz dores, aquele que traz sofrimento. Um menino que foi batizado com esse nome, não no batismo literal,
foi dado para ele o seguinte nome: você traz dores. Aí eu fico imaginando ele chegando na casa dos parentes, o pessoal falando: ó, sofrimento chegou. Vai para a escola, ó, sofrimento está aí. Vai para a casa dos parentes, sofrimento chegou. A namorada está recebendo, o sogro fala: sangue de Jesus tem poder. Aquele que traz dores está na área. Uma pessoa como essa, ela precisa de mudar a história dela, porque o nome, ele tem muito a ver com a personalidade. E esse menino, ele cresceu nesse ambiente, sendo chamado de Jabes, aquele que traz dores. E foi assim que aconteceu. Só que o texto diz que ele mudou a sua história. Agora ele era o homem mais respeitado da sua família. Mas primeiro ele teve que fazer o quê? Ele teve que orar. E aí quando eu e você oramos, o nosso destino, a nossa história, ela tem que mudar. Obrigado pela sua empolgação. Tinha uma novela ou um seriado que falava assim, não sei o que era, Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou morrer assim. É isso que o diabo quer te falar e quer fazer na sua vida. Quem aqui escolheu o nome? Quem aqui escolheu o pai? Quem aqui escolheu a mãe? Quem aqui escolheu a cor da pele? Quem aqui escolheu a altura? Essas coisas foram nos impostas. Assim como Jabes recebeu um nome que era terrível. Agora a questão é: o que eu faço com isso? Como que eu posso mudar isso? Eu continuo com essa muleta, dizendo o seguinte: não, eu não pedi, eu recebi, eu vou continuar com isso. O meu avô era mau, meu pai era mau, e eu sou mauzinho. A oração, ela tem poder de mudar o seu destino, independente de como começou, onde começou e com quem começou, vai terminar certo. Aleluia. Se for para Jesus, você melhora, porque para mim está ótimo. Se for para Ele, pode melhorar. Como vai terminar? Sou eu, os meus joelhos e o Eterno que decide. E a Bíblia diz que o pensamento que Ele tem sobre você é pensamento de bem e não de mal. Que o futuro e o fim que Ele quer te dar é a eternidade com Ele na Canaã celestial. Então, eu quero dizer para você que eu não sei como é que foi o seu nascimento. Talvez foi igual o meu. Um homem que não era casado com uma mulher, se envolveram, ela engravidou, nasceu o menino cresceu, se tornou um homem, e eles não casaram. Um lar bagunçado, fora dos padrões. Uma pessoa que não tinha perspectiva, que andava na rua, as pessoas riam, e eu achava que estava rindo de mim. Só que quando a gente tem um encontro com Ele, quando a gente ora a Ele, sabe o que acontece? O Wilson é o homem mais respeitado na família dele. É assim. É assim. Então a oração, Sheila, ela tem poder de mudar o nosso destino. Eu estava condenado a trilhar os mesmos caminhos, errar nos mesmos erros, seguir a mesma caminhada. Mas aí, assim como Paulo teve um encontro com o cheiroso grandão da Galileia, a porta da graça se abriu e eu entrei. O significado de Wilson é filho de Will. Agora eu não sei quem é esse Will, não me pergunte que eu não sei. Só sei que o nome é feio. Até passou pela minha cabeça colocar o nome do Joel de Wilson. André falou assim: aqui não. Mas toda essa herança, essa carga, ela foi transformada em bênção, porque houve oração. Então, onde há oração, há mudança de destino. Jabes agora, ele não é mais aquele menino surrado, conhecido como aquele que trouxe dores. Ele é o homem mais respeitado da sua família. Agora você vai ficar assim, impressionado. Volta 2 páginas aí. 1 Crônicas 1. 1 Crônicas 1.
E fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano, lá do ciclano. Vai lá em 1 Crônica 2, vira a página. Vai no 1, genealogia. Vai no 2. Ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano. Vai no 3. E ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou ciclano. Vai no 4. E ciclano, que gerou ciclano. Mas quando chega em Jabes, o escritor, o autor, possuído pelo Espírito Santo, deixou bem claro que um homem chamado Jabes, ele orou a Deus e se tornou o mais importante da sua família. Você não reparou aí? Letra garrafal, neon, destaque. Você está lendo a genealogia, chega no Jabes, o negócio muda. Mudou. É assim que Deus quer fazer. Na minha e na sua casa. A segunda coisa que a oração ela pode fazer, ela pode mudar uma sentença. Fala comigo assim: a oração muda sentença. Pega a sua Bíblia aí. Isaías 38. Isaías 38, verso de número 1. Eu quero te convidar domingo, 9 horas da manhã, está conosco. Escola Bíblica Dominical, e domingo agora é especial. Isaías 38, verso 1 vai dizer assim, ó: naqueles dias, Ezequias ficou, fala mais firme, ficou doente, à beira da morte. Pensa numa visita pastoral top. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E agora ele enfatiza mais: você não se recuperará. Isaías joga pá de cal e dá uma pasada na cabeça. Olha só, ele diz assim, ó: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Ele selou aquilo ali. Agora olha o verso número 2. Ezequias virou o rosto para a parede e fez o quê? Ele fez o quê? Ele orou a quem? Ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como eu tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Era um homem que tinha crédito com Deus. Verso de número 4. Então a palavra do Senhor veio a Ezequias. Aliás, veio a Isaías, o profeta. Vá a dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, e acrescentarei quanto? Na sua vida. A sentença tinha sido declarada, a sentença tinha sido dada, entregue. Você vai morrer e você não vai recuperar. E poderia talvez ser ressuscitado. Teve caso de ressurreição, mas Isaías deixa claro: Ezequias, você vai morrer, e você não vai melhorar, você não vai sarar, não vai se recuperar. O rei Ezequias então ele vira a cara para a parede. E aqui nós temos que aprender alguma coisa com isso. Virar a cara para a parede, o que é isso? É o Mateus 6, secreto, é você e Jesus. Oração com o celular do lado, oração com o menino perturbando, oração com a mulher perturbando, oração com o homem perturbando, oração com a televisão ligada. Complicado. Então o rei Ezequias vira a cara para a parede. Tipo assim, agora só eu e ele. E ele então recebe um bônus de 15 anos. E eu confesso, irmãos, que quando eu li esse texto a primeira vez, eu tive dois sentimentos. Um de muita alegria e o outro de tristeza profunda. Porque coisa boa é saber que você vai morrer e ganhar 15 anos de vida, sim ou não? O que você não faz em 15 anos?
Agora imagina só, 14 anos, 11 meses e 29 dias. Eu vou morrer amanhã. É tenso. É tenso. Mas aqui eu e você aprendemos que Deus, Ele mudou a sentença, Ele mudou a história de um homem que estava condenado à morte. Aí eu quero dizer para você o seguinte: talvez alguma coisa na sua vida está condenada à morte. Não sei se é o casamento, se é a vida financeira, se é ministério, se é uma amizade, se é um relacionamento, mas Deus pode mudar essa sentença. Aleluia! Aleluia! Nós estamos orando aqui pelo pastor Daniel, avô do pastor Pedro, pai do evangelista Rosivaldo e da Rosana. A Sheila está acompanhando a oração lá que ela manda, o Digão. Sexta-feira ela mandou um áudio para nós. Olha, continua do mesmo jeito, parará, parará, parará. Eu mandei um áudio no privado. Rosana, continua firme. Ela falou: pastor, eu não quis falar para ninguém, para minha mãe não ficar sabendo. Minha mãe é cardíaca. Os médicos falaram conosco que acabou para o meu pai. Não tem jeito mais. O que a medicina podia fazer foi feito. Um senhor idoso, Covid-19, entubado, precisa fazer esse nome aí mesmo que é difícil de falar. Só que não foi feito até agora porque está com febre e com infecção. E parece que quem está entubado, se não fizer isso aí, vai acabar morrendo também. Então na sexta-feira a sentença foi dada, a sentença foi entregue. Só que começaram a orar mais ainda. Aí quando foi ontem, aí novidade. A pressão melhorou, a febre diminuiu, já apareceu um quadro melhor. E hoje, quando eu estava vindo para cá às 6 horas, mais notícia boa. Sabe por quê? Porque a oração do justo muito pode seus efeitos. Então, existe decreto, mas existe aquele que dá a última palavra. Não, eu não senti agora uma empolgação, não. Existe o decreto, mas a última palavra é do Eterno. Sim ou não? Amém. Amém. O rei Ezequias viveu mais 15 anos. Infelizmente teve um filho chamado Manassés. Coisa boa teria sido se ele tivesse morrido, porque esse menino deu um trabalho demais. Foi um dos reis mais endemoniados que teve em Israel. Mas o assunto não é esse. Então a oração ela pode mudar destino, a oração ela pode mudar decretos, sentenças, e a oração também ela pode trazer à existência aquilo que não existe. Que pena que você não tem sonhos. Que pena que você não tem anseio no seu coração de deslumbrar algo, de tocar em algo, de pisar em algo que você não viu. Porque eu tenho. E eu vou repetir. A oração traz à existência aquilo que não existe. Pega a sua Bíblia aí, fazendo um grande favor. Abra comigo no livro do Êxodo, é o segundo, tá? Para ficar fácil. Êxodo. Não é Exodó, é Êxodo. Êxodo 14, verso 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que sigam avante. Em outra versão vai dizer: diga aos filhos de Israel que marchem. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, verso 21. Avança aí 6 versículos. Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca.
tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Se você não entendeu aqui, Deus trouxe à existência uma rodovia, uma BR, uma estrada, um caminho que não existia. Deus abriu o mar, o caminho foi aberto, existiu o caminho, o povo passou. Mas Moisés teve que clamar a Deus. Há caminhos que não foram abertos ainda porque você não tem clamado. Há coisas que não vieram ainda à existência, porque você não entendeu que existe um princípio. Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Talvez não tenha uma casa, mas Deus pode fazer. Talvez não tenha um ministério, mas Deus pode realizar. Talvez não tenha um casamento abençoado, mas o Todo-Poderoso traz à existência. E a Bíblia fala o seguinte: eu quero trazer à mente aquilo que me dá esperança. Eu estou com uma expectativa muito grande para 2021. Viver coisas que eu não vivi em Deus, de ir em lugares que eu não fui, de comer comidas que eu não comi, de fazer trilhas que eu ainda não fiz, de conhecer pessoas que eu ainda não conheci. Eu quero que Deus traz à existência aquilo que não existe, de forma poderosa, maravilhosa, no nosso meio. A arquiteta está ali sentada, esperando, só eu falar para ela a metragem do lote. Pastor, eu quero me colocar à disposição. Esse lote ele vai vir à existência. Que pena que só um pouquinho que quer. Vocês podem continuar aqui, aluga da mulher e continua. Nós vamos tomar posse da Canaã. Nós vamos entrar para a terra. E não é para nós, não, é para Jesus. Então começa a gerar no seu coração aquilo que você imagina que não pode. Começa a falar assim: Senhor, o Senhor pode trazer à existência aquilo que não existe. Quer mais? Pega a sua Bíblia aí. Vá comigo em Gênesis 25, verso 21. Gênesis 25, verso 21. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Foi de um só? Dois. O Deus que eu sirvo, Ele traz à existência aquilo que não existe. Só que Ele é tão cheiroso e lindo, que Ele traz além do que pedimos e pensamos. A mulher que era estéril, a mulher que não poderia ter filho, agora ela está grávida, e não só está grávida, ela está grávida de 2 meninos. Esaú e Jacó, que se tornaria Israel. Talvez você não entendeu esse princípio ainda. Deus traz à existência aquilo que não existe através da oração. Ah, pastor, mas eu não sou da Bíblia. Nós temos essa inquietação. Você está falando aí de Isaac, filho de quem? Filho de Abraão. Meu nome não está registrado aí nas histórias da Bíblia. Eu sou uma pessoa comum. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Essa desculpa esfarrapada, pequena, mentirosa de Satanás, ela vai cair por terra agora. Eu vou te mostrar que uma pessoa igual eu, igual você, orou. E Deus fez. Pega a sua Bíblia e vá comigo em Tiago 5. Tiago 5, 17 e 18. Esses mistérios, esses milagres, essas coisas grandiosas, poderosas demais, elas não são apenas para os personagens, elas são para nós, porque nós somos filhos, nós somos herdeiros. Então a sua desculpa esfarrapada porque você não é da Bíblia vai cair por terra agora, porque o texto diz assim, Tiago 5, 17 e 18. Elias era um homem, a minha versão diz humano. Elias era um homem humano. Elias ia no banheiro. Elias tinha dor de dente. Elias talvez ficou careca igual eu estou ficando. Louvado seja Deus, Gustavo. Levanta a mão. O Ziel não ri não. A diferença de Elias para mim ou para você
Está na sequência do texto. Porque o texto declarou que ele era humano, como nós. Só que o texto diz que ele orou fervorosamente para que não chovesse sobre a terra durante 3 anos e meio. Oração específica. Senhor, eu quero que não chova mais. É muito vago. Senhor, vai ficar sem chover 3 anos e meio. Agora olha que poderoso. Verso de número 18. A oração, ela tem poder de fazer e ela tem poder de desfazer. E toda obra de macumbaria, feitiçaria, de magia negra vai ser desfeita através da oração. O texto diz: orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Aquilo que está feito contra você vai ser desfeito, porque na palavra há poder e a oração do justo muito pode em seus. Glória a Jesus. Poderia ter sido melhor, mas a oração também, ela traz para a gente sabedoria. A oração pode mudar o nosso destino. A oração, ela traz existência àquilo que não existe. A oração, ela muda decreto. E a oração nos traz sabedoria. Pega a sua Bíblia aí e vá comigo no livro de Juízes. Juízes 13, verso 8. Nós vamos ler, eu vou te situar. Obrigado, Santo. Juízes 13, verso 8. Diz assim: então Manoá, ele fez o quê? Ele orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviastes volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Verso 12. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deve fazer? Manoá foi pai de quem? Sansão. Uma mulher também que não poderia ter filhos. O Senhor agora dá para ela o filho, e o pai, ele tem uma preocupação. Isso é algo novo na minha mão. Quem aqui não passou um aperto logo nos primeiros dias de pai? Eu, algumas vezes, eu acordei o Joel, achei que ele estava morto. O menino dormia tão quietinho, que aquilo me incomodava, o menino morreu. Pai de primeira viagem. O menino dá uma tossinha, uma tossezinha, a gente já fica doido, né, Deus? Aqui, Manoá está dizendo assim: Senhor, esse presente que o Senhor está me dando, o menino é algo novo na minha vida, na minha história. Então o Senhor me ensina. Eu estou orando para o Senhor me dar sabedoria. E quando eu oro pedindo sabedoria, sabe o que Deus faz? Deus vem e nos instrui. Foi assim que ele falou: esse menino vai ser nazireu. Esse menino não pode tocar em nada que é imundo, nem morto. Não pode passar navalha na cabeça dele. E não pode beber bebida forte. E Sansão, ele foi um juiz de Israel, poderoso, até que um dia ele se tornou Sansão. Ele conheceu uma mulher chamada Dalila. E você que está namorando com gente que não é cristão, não sou eu que digo, é a Bíblia. Julgo desigual não é de Deus. Não, porque eu vou evangelizar. Vai. Você vai evangelizar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem usa relacionamento para fazer missões é doido, porque vai cair. E aí quando casa, a mulher quer o abadá do GV Folia, você quer ir para a igreja. Ou vice-versa. Então Sansão, ele teve essa experiência, mas o pai instruiu, o pai falou: não mexe com esse povo, não mexe com essa mulher. Quer ver um outro negócio? Quando eu oro a Deus pedindo sabedoria, a sabedoria vem, aí vem junto, pacote, dinheiro, riqueza e outras coisas mais. Pega a sua Bíblia aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1.
E como nós precisamos de sabedoria, irmãos. Quantas decisões. Eu vou, não vou, eu fico. Eu vendo, eu compro. Eu termino, eu começo. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, verso 9. Está falando aqui de Salomão. Olha o que ele fala com Deus. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Agora olha o que ele pede para Deus no verso 10. Ele não pede dinheiro, ele não pede ouro, ele não pede prata. Ele diz o seguinte: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este teu grande povo? Agora olha o verso 11. A resposta da oração de Salomão. Deus disse a Salomão: já que este é o teu desejo do teu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Olha aqui para mim. Eu disse lá na frente que orar para ser rico não é pecado. E não é mesmo. Seu coração tem que estar em Deus. Agora Salomão, ele é tão inteligente que ele faz a seguinte oração para Deus: Deus, me dá sabedoria. Sabe por quê? Porque um homem sábio, ele sabe ganhar dinheiro. Um homem sábio, ele sabe fazer negócios. Então, fala assim: Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência. Eu quero abrir um negócio aqui em Valadares, não tem. Porque nós temos uma tendência, é o seguinte: o irmão abre lá, cachorro quente espacial. Aí eu vejo aquele monte de gente lá, eu falo: vou abrir um negócio assim para mim, está dando dinheiro. Ou não é assim? Eu me lembro do rei Davi, quando ele abriu lá no Jardim Pérola. O cara inventou um negócio que não tinha. Um pratinho de comida, porçãozinha, e colocou o nome dos pratos do rei Davi, Salomão não sei lá mais. E o negócio bombou. É uma revelação que Deus dá. Então fala assim: Senhor, eu quero sabedoria na minha casa, porque senão eu vou matar esse homem. Está amarrado em nome de Jesus, você vai presa. Pede sabedoria e paciência. Aí Deus fala assim: porque me pediu sabedoria e conhecimento, eu vou dar. Vou dar riqueza, vou dar glamour, vou dar... Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando eu oro, Deus dá sabedoria. E eu tenho vivido isso. Decisões que têm que ser tomadas, difíceis. E a gente dobra o joelho e fala assim: Senhor, fala comigo. Foi esse homem que conseguiu devolver um filho para uma mulher. Vocês conhecem a história. Nasceu 2 meninos no mesmo dia, as 2 mães juntas. Não tinha energia elétrica, tudo escuro. De noite 2 choros. De manhã um choro só. A esperta pegou o menino morto, botou lá para a mulher e pegou o dela e ficou com ele. Aí começa a confusão. O filho que morreu dela. Não, é meu, é dela, é dele. Tinha DNA? Tinha, não. Exame de sangue? Salomão falou assim: traz a espada. Eu vou partir esse menino no meio. Eu dou uma banda para uma banda para outra, está resolvido o problema. Mas Salomão sabia que uma mãe que é mãe de verdade prefere ver o filho vivo no braço de outra do que ficar com a metade para ela. E assim aconteceu. Quando ele manda trazer a espada, a mãe de verdade falou: não, pode dar o menino para ela. Salomão falou assim: essa é a mãe do menino. Coisa poderosa. Coisa poderosa no meio de um conflito, uma palavra de sabedoria. Coisa poderosa no meio de uma situação, palavra de sabedoria. Então a oração, ela me dá livramento. A oração, ela muda a sentença, ela muda o meu destino, ela traz à existência aquilo que não existe. Mas a oração também me dá sabedoria. E para finalizar, a oração, presta atenção aqui, ressuscita aquilo que está morto. Não, você não entendeu o que eu falei. A oração ressuscita aquilo que está morto. Pega a sua Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Sintoniza aí.
Atos 9, verso 40. Atos 9, verso 40. Pedro, fazendo aquilo que Jesus ensinou em Mateus 6, ele manda que todos saíssem do quarto. Depois, ajoelhou-se. E ele fez o quê? Ele fez o quê? Voltando-se para a mulher. Mulher o quê? Mulher morta. A mulher estava morta. Ele disse: Tabita. Não é Talita, é Tabita. Levanta-se. A mulher abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Eu tenho uma pregação sobre essa mulher. Essa mulher, ela dava esmolas, ela fazia vestido, dava para os irmãos. É a única mulher da Bíblia chamada de discípula. Interessante. Pregadora do Evangelho. Fazia a obra de Deus. O texto diz que essa mulher adoeceu. E não só adoeceu, ela morreu. E o povo começou então a ficar desesperado. Aí eles sabiam que Pedro estava numa cidade perto, tipo Valadares e Patinga. Mandaram chamar Pedro sem avisar o que tinha acontecido. Só falaram assim: Pedro, não se demore em ir. Pedro chega lá então, a turma reunida, chorando. Olha, essa mulher me ajudou, essa mulher me deu vestido, essa mulher orava por mim, essa mulher era uma mulher boa. Pedro fala assim: ó, todo mundo para fora. O negócio agora é eu, o Eterno e ela. E o texto diz que quando ele dobra os joelhos e ele ora, uma mulher que estava morta, ela ressuscita, ela volta à vida, ela abre os olhos. Ei, tem coisas na sua vida que vai ser ressuscitada em nome do Senhor Jesus. Só que tem que orar. O texto diz que ele orou. Eu estou falando de Pedro, irmãos. Se Pedro orou, por que você não ora? Se Pedro dobrou os joelhos, por que você não dobra? A oração, ela tem poder de ressuscitar aquilo que está morto. E eu quero dizer para você, se o seu nome está com restrição, a sua vida financeira está morta, Deus vai ressuscitar. Se o seu chamado, a sua vida espiritual está morta, Deus vai ressuscitar. Se relacionamentos estão destruídos, estão na UTI ou talvez mortos, Deus vai ressuscitar. Mas existe um caminho. De todos os tópicos que eu li aqui, todos eles falou, e fulano de tal orou, e Jabes orou, e Elias orou, e Pedro orou, e Isaac orou. E a Bíblia diz que Jesus também orou. Agora sabe o que eu acho interessante? Que quando Jesus está indo para o Getsemane, ele está com a alma dele angustiada. O texto diz, eu acho que eu não tenho a referência aqui, mas o texto diz que Jesus, ele começa a orar incessantemente. Tem uma versão que fala que ele começa agora a orar de uma forma mais profunda, de uma forma mais forte, de uma forma mais intensa. E sabe o que eu acho engraçado de crente? É que eles falam comigo assim: eu estou desanimado, eu estou no meio de uma situação que eu não tenho força para orar. É na hora que não tem força que tem que dobrar o joelho e falar: Deus faz, porque eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. É só o Senhor que pode fazer um milagre. É só o Senhor que pode ressuscitar. Mas eu não tenho força. Não é que você não tem força, você não tem coragem. É diferente. Porque força para orar não precisa. É só prostrar no chão com a cara na terra e começar a clamar. Muito conhecida, a nossa irmã Ana. O texto diz que aquela mulher estava amargurada de alma. O texto diz que aquela mulher,
A oração dela estava tão profunda que ela estava sendo considerada uma mulher bêbada, embriagada. A pergunta que eu faço é: Ana estava sustância? Ana estava firmona? Ana estava com estrutura? Ana estava desesperada porque tinha uma endemoniada chamada Penina que falava na cara dela todo ano: olha, ele te ama mais, mas quem deu filho para ele fui eu. Mas a oração de Ana chegou até o Eterno. Sabe o que o texto diz? Que o filho que ela gerou, ele foi o único, assim como Jesus, que teve 3 funções. Ele foi profeta, sacerdote e juiz. Deus não só traz a existência, Ele traz a existência e traz honra. Penina pode ter um monte de filho, mas eu tenho Samuel. É diferente ou não? Ô Penina, deixa eu te falar, o meu filho, ele é sacerdote. Ô Penina, deixa eu te falar um negócio, o meu filho, ele é juiz de Israel. Ô Penina, deixa eu te falar um negócio aqui, o meu filho, ele é profeta. É ele que vai lá na casa de Jessé, é ele que vai lá consagrar o rei de Israel. Deixa a Penina falar, porque aquilo que Deus vai te dar, vai dar para a honra e glória e louvor do nome dEle. Mas eu preciso de orar. E eu quero te convidar a fazer isso agora em nome de Jesus. Se coloque de pé.